Bom dia, boa tarde e boa noite! Eu sou o Arthur e eu vou comentar sobre o segundo trailer lançado de Star Wars. Se o primeiro era um teaser, agora é um trailer e a gente vai comentar sobre ele. No último dia 16 de abril de 2015 começou o Star Wars Celebration, que é uma celebração para comemorar toda a importância da saga Star Wars, que acontece lá em Anaheim, na Califórnia, que vai acontecer do dia 16 ao dia 19. E durante esse dia 16 rolou um painel com o J.J. Abrams e com a Kathleen Kennedy, em que eles falaram um pouco sobre o novo episódio, o episódio 7, trouxeram um elenco novo, trouxe o elenco clássico, mostrou eles, mostrou Stormtroopers, mostrou o BB-8, que é uma nova bolinha super carismática, que realmente foi feita, não é feita de computação gráfica. Trouxeram o R2-D2 e mostraram o novo trailer, que é o que eu vou comentar agora. O trailer começa com o logo da Lucasfilm e coisa e tal. Aí a primeira imagem que aparece é a do deserto, que todo mundo achava, inclusive eu, que era o deserto de Tatooine, porque alguém conhece algum outro deserto a não ser de Tatooine? Só que na verdade não. Ele se trata na verdade de um deserto de um planeta chamado Jakku, que parece que alguém tem a mania de sacanear os brasileiros. Parece que o George Lucas tem esse dom de fazer nomes em que acaba tendo que ser trocados no Brasil, como o Conde Dooku, o Sifu Dias e provavelmente o Jakku. Voodoo é pra Jakku, provavelmente o Jakku vai também mudar com alguma tradução. Voodoo é pra Jakku! Mas enfim, no trailer aparece o deserto, parece um pod lá no fundo passando, que provavelmente deve ser a Rey naquele veículo picolé dela passando ao fundo, e você consegue ver lá no fundo do cenário, você consegue ver um Star Destroyer abatido, destruído, e um pouco mais pra frente um Starship, uma nave também abatida. Provavelmente foi uma batalha que aconteceu recente ou algum tempo atrás, que eles caíram nesse planeta e ficaram. Mas o mais interessante é que passa uma sensação de escala gigantesca. Porque se no espaço você não tem tanto a dimensão por causa de ser no espaço, quando vem pra Terra você consegue ter uma sensação de escala, e esse Star Destroyer é gigantesco. E aparece alguém falando: a força é poderosa na minha família. Quem está falando? Luke Skywalker, Mark Hamill. Certeza que ele está falando. A minha família, a família dos Skywalkers. Ele fala isso. Aparece primeiro o capacete do Darth Vader, já destruído com o tempo, que é esse que está aqui atrás. Você vê que ele tem uma clara semelhança com uma caveira humana, que já é o capacete derretido, provavelmente depois da última batalha e tal. E alguém pegou esse capacete, mas você se pergunta, quem pegou esse capacete? Será que é o Luke mesmo que está indo atrás de alguma coisa do pai? Será que é o vilão Kylo Ren atrás desse capacete? Ninguém sabe ao certo ainda. Mas o mais interessante, depois que o Luke fala, a força é poderosa na minha família, ele fala, ela está com meu pai. Ela está com meu pai não é tipo, ela estava com meu pai do passado. Ele realmente fala, ela está com meu pai. Como se desse a entender que o Anakin ainda vive de alguma forma. Meio que como no final do episódio 6 mostra, ele meio que se redimindo e se tornando também como é que eu posso falar? Um espectro. É meio que o Luke dá a entender que realmente o pai dele ainda existe, de fato. E aparece, sem dúvida, provavelmente, o Luke. Com a mão mecânica dele, aquela mão biônica, que parece que ela tá bem mais interessante agora. Ele tá encapuzado. Ele fala, ela está comigo. E ele bota a mão no R2-D2. Aquela velha companheirismo dos dois, que já vem coisa do Anakin nos primeiros episódios, que continua com o Luke, traz de novo no episódio 7 o R2-D2. E o Luke tá meio que camuflado, ele tá usando aquele capuz da hora. E dá a entender, será que ele tá escondido? Será que ele tá tentando entrar em algum lugar que não pode ser percebido? E ele fala, a força está comigo. Dá outro fade out, um fade in. Alguém passando o sabre de luz para uma mão feminina, que provavelmente dá a entender que seja a princesa Leia. E o sabre de luz em questão é o sabre do Anakin, que passou pro Luke, que foi perdido no final do episódio 5, quando Darth Vader corta a mão do Luke fora e o sabre de luz cai. E todo mundo dá ele por perdido. Alguém, pelo jeito, encontrou esse sabre de luz e está entregando provavelmente pra princesa Leia. E ele fala, ela está com minha irmã, a força também está presente na Leia. E esse que é o grande trick do trailer em questão, é que ele fala, você também tem a força.
você quem? Ele não deixa explícito quem é a pessoa e o trailer também não mostra. Se ele diz você também tem, provavelmente é um parente direto do Luke. Talvez seja um sobrinho, uma sobrinha, talvez seja o filho dele. Que aí há duas possibilidades bem interessantes. Pode ser a Rey, que pode ser a primeira Jedi protagonista de fato de algum filme da trilogia de Star Wars, da sexologia, de tudo quanto é sexologia do filme. Ela pode ser a primeira Jedi protagonista realmente com um papel forte na série, que seria bem interessante, seria bem legal, porque ela pode ser filha da Leia com o Han, ou pode ser também o John Boyega, o personagem dele, o Finn, que o meu amigo Alexandre levantou a hipótese que talvez o Finn possa ser filho do Luke, o que eu acho meio improvável, mas é uma questão também que poderia ser bem legal, porque ou pode ser a protagonista Jedi feminina forte, ou um protagonista Jedi negro forte. Qualquer um dos dois é bem interessante. E surge X-Wings voando, provavelmente no mesmo cenário que aparece no primeiro trailer. Elas voando, e aparece o personagem do Oscar Isaac, o Cameron... Eu sempre confundo Cameron Poe por causa do Nicolas Cage. Do Paul Dameron, ele curtindo, tá voando, porque ele é o cara mais fodão das galáxias, ele é o piloto mais da hora. E foi dito no painel lá da Star Wars Celebration, ele disse que ele tá numa missão de uma certa princesa que deu essa missão pra ele. Ou seja, ele está numa missão dada pela princesa Leia. Qual é a missão? Ninguém sabe ao certo ainda. Provavelmente pode ser resgatar a Rey, resgatar alguém, ir atrás do Luke, que o Luke pode estar sumindo, ninguém sabe ao certo. Outro vislumbre do sabre de luz do Sith lá, o sabre não, na verdade é a espada de luz lá, que ele tá descendo a espadona em alguém, e no fundo você consegue ver um Stormtrooper, um dos novos Stormtroopers, mas é bem rapidinho a cena. Corta pra a Rey, o Finn e o BB-8, aquela bolinha rolando, fugindo de algum ataque, provavelmente de algum das naves inimigas, e você vê pelo fundo que é o mesmo cenário que começa no primeiro trailer quando o BB-8 está rolando. Então deve ter alguma ligação entre essas duas coisas e é nesse planeta novo, esse Jakku. Corta pro primeiro vislumbre da face real assim do Sith em questão, que é o Adam Driver, provavelmente ele que está dentro desse cara. Você vê no fundo que tem alguma coisa pegando fogo, algum planeta de fogo, não sei ao certo. Você vê Stormtroopers também, esses novos Stormtroopers, ali no fundo, e você percebe que o sabre de luz não tem aquelas guardas dos lados nesse momento. É simplesmente um sabre. Então não dá certo assim, pelo que eu entendo, talvez seja um sabre que em alguns momentos dá para acionar um outro mecanismo nele que libere as hastezinhas dos lados. Essa é uma cena bem interessante, porque mostra os vários Stormtroopers reunidos, Stormtroopers, meio que como se fosse algo meio nazista, assim, porque eles meio que são inspirados nesse ponto. E lá no fundo você vê alguns membros, provavelmente de uma parte do Império ainda que deve resistir. E no meio você vê um carinha bem no meio assim. Provavelmente o Império não acabou totalmente com a morte do Palpatine e com o Darth Vader. Provavelmente existe ainda alguns resquícios do Império e esse daí deve ser um dos mais importantes ao longo desses novos filmes. Porque tem lá atrás também, no plano vermelho, tem um símbolo que ninguém sabe ao certo ainda o que seria. E o personagem do John Boyega, o Finn, tirando o capacete. O que dá a entender que talvez o personagem dele tenha entrado pra se juntar aos Stormtroopers, tenha rolado alguma merda lá dentro e ele tá vendo a merda que tá acontecendo e ele decide fugir. Que ele acaba caindo no planeta Jakku, onde ele encontra a Rey, que acaba meio que ajudando ele. Aparece um Destroyer imponente no espaço, com algumas naves o cercando, que não dá pra entender certo direito o que seria. Corta para um Stormtrooper diferente daqueles outros que já apareceram no trailer até então, que ele é cromado e tem uma capa. Capas são legais, yes! E ele aparece com a capa, talvez seja algum Stormtrooper acima assim, tipo Stormtrooper cromado. Será que ele tá um nível acima desses Stormtroopers? Ninguém sabe ao certo. Mas é bem legal ver esse Stormtrooper cromado. Corta pro BB-8 já assim com medinho, olhando alguma coisa. Mais um relance da Rey, ela ajudando ao Finn a se levantar, provavelmente depois que ele foge. E a Millennium Falcon fugindo dos TIE Fighters, que são os mesmos que atacam ela provavelmente no começo. Então aquela cena do primeiro trailer, que é a última cena, que é a Millennium surgindo e fugindo dos TIE Fighters, deve ser os mesmos TIE Fighters
eles entram na turbina de uma Destroyer que tá no deserto. Provavelmente a mesma Destroyer do começo desse trailer, só que vista por trás, não pela frente como a gente vê no começo. Ela entra com a TIE Fighter atrás e o melhor momento do trailer, que é meio que equivalente ao quando surge a Millennium Falcon no teaser trailer, no primeiro trailer. Chewie, we're home. E você vê o Han Solo velhinho e o Chewie do lado dele, e os dois usando armas. Que, tipo, quando todo mundo vê essa parte, todo mundo chora, porque, meu Deus, que emocionante, que lindo, que tudo demais. É um momento incrivelmente épico, que imagina ver isso no cinema lá em dezembro, meu Deus, vamos chorar. Mas é bem interessante notar, porque por mais que você remeta a frase, é tipo, a gente voltou, a gente tá em casa, a gente tá na franquia. Pode ser que eles estão tentando resgatar a Millennium Falcon, que a Millennium Falcon pode ter sido roubada, já que você vê o Chewie e o próprio Han Solo portando armas. Talvez eles estejam recuperando a Millennium Falcon. Na hora que eles entram e tentam ir embora, essas TIE Fighters começam a perseguir eles, que rola todas as coisas, essas cenas da Millennium tentando fugir. Ai, cara. Ai, cara. Vai se ferrar, porque dezembro tá tão longe. É um trailer bem legal, mostra mais, mas sem mostrar tanto da história também, o que é bem legal. O mais legal é você reparar que no primeiro trailer é mais o Sith falando, e no segundo é o Luke. É meio que tipo, o lado negro, o lado bom da força, o lado azul da força. E cara, ai meu Deus, porque dezembro tá tão longe, eu quero chegar logo dezembro. Isso, essa foi minhas impressões sobre o segundo trailer. Se você achou alguma coisa diferente, alguma coisinha daorinha assim no trailer, que eu não comentei, deixa isso nos comentários, vamos conversar sobre esse fenômeno Star Wars 7. Chegue logo, Despertar da Força! Deixa aí também se você gostou do vídeo, assine o canal aqui em cima, as redes sociais estão aqui embaixo, caso você queira seguir, tem uma curtidinha aqui do lado. Hoje um vídeo, caso você queira assistir, é só clicar aqui do lado, e é isso. Valeu, falou, e a gente se vê antes de dezembro.